Olá, começa agora mais um programa, a Sé Escola de Profetas, e nós temos falado muito a respeito do livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos terminando a segunda viagem, mas quero já adiantar para você que tem aí uma pergunta, queira participar, talvez sugerir um tema, você mande pelo nosso site redegospel.tv.br. Então nós vamos agora dar continuidade na viagem, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, estivemos falando a respeito da viagem agora naquela região chamada Acaia. Então, o que é Acaia, bispo? Veja aí no mapa. Então, a Grécia, ela era dividida em duas partes. A parte norte ficava a Macedônia, onde, inclusive, até já comentamos que Alexandre o Grande nasceu. E na parte de baixo ficava a Acaia. E a Acaia, ela num contexto assim, mais cultural, era o local assim mais importante, vamos dizer assim. Por que, Bispo G? Porque ficava a capital. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Atenas. Atos 17, versículo 13, diz assim: Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo ficaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo o mais depressa possível que eles fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então nós vemos agora que Paulo, ele então chega à capital, que é Atenas. Então a capital de toda a Grécia, é um local muito, muito importante. Nós vemos que ele chega meio que banido, vamos dizer assim, banido, porque mais uma vez aqueles que estavam ali no início ainda, lá na Macedônia, vieram atrás dele, perseguindo. E Paulo então chega e ele conhece a verdadeira e maior capital de lá da Grécia. Então, ela é uma cidade, é uma das cidades mais antigas do mundo, sendo que o seu território está continuamente habitado há 3.400 anos. E a Atenas clássica, do período da Grécia Antiga, foi uma poderosa cidade-estado e um dos principais centros artísticos, estudantis e também filosóficos desde a antiguidade. E ela é considerada como o berço da civilização ocidental e também da democracia. E em grande parte devido ao impacto de suas realizações culturais e políticas durante, principalmente, o século IV e V a.C. E também ela é considerada, em relação ao resto do continente europeu, o lugar mais desenvolvido e mais avançado. Então nós vemos que Paulo, chegando aí nesse local, ele fica surpreso com a idolatria, uma idolatria muito grande, e ali ele vê então o chamado Panteão. O que é o Panteão, bispo? É o Templo de Atena, que é a deusa da sabedoria. Então, a homenagem que é feita, vamos dizer assim, aquela que é a deusa da sabedoria, é colocado esse panteão, vamos dizer assim, que é colocado num nível mais alto, chamado Acrópole. Então, na Acrópole de Atenas, que era uma elevação de mais ou menos uns 150 metros de altura, onde ficaram vários templos dos deuses gregos. E é nela que se encontrava o antigo templo também de Atenas. Então, as acrópolis da antiga Grécia eram como que o próprio nome já diz, cidades altas. Então, a palavra alto, que vem de acros, e o outro termo polis, que vem de cidade. Então, era a parte mais elevada da cidade. E ela é construída no ponto, como eu falei, mais elevado, mas servia logo no início como proteção, porque quando viesse algum tipo de inimigo, todos se refugiavam no lugar mais alto. Mas, com o tempo, cercada por muralhas, pela proteção, ela vai passando a servir como sede administrativa, civil e até também religiosa. E ali
tinha esse templo que era um templo, vamos dizer assim, logo no início, mais arcaico, que foi construído em torno de 525, 500 a.C. E até que foi destruída pelos persas. Então, em 480, mais ou menos, antes de Cristo, ela foi destruída, né? Então, o templo, e foi refeito o santuário de Atenas Polias. Então, Atenas Polias ligada àquela cidade que seria a divindade patronal da cidade de Atenas. E ela estava localizada bem no centro do platô da Acrópole, aquele lugar mais elevado. E a Acrópole em Atenas ela foi construída por volta de 450 a.C., sobre a administração do célebre estadista chamado Péricles, que coordenou a construção de um dos mais importantes edifícios que foi dedicado a Atena, a deusa padroeira da cidade, segundo a mitologia grega. No lado exterior da Acrópole encontrava-se o Teatro de Dionísio, onde estrearam as maiores e grandes peças teatrais, vamos colocar assim, da antiguidade. E alguns metros também ali, naquela região, você pode ver aí nas imagens, estava o Teatro de Herodes Ático, parcialmente reconstruído e que mostra como teria sido o teatro de Dionísio. Veja aí o quanto era importante e o quanto hoje ainda mostra a dimensão e a majestade que eles davam a toda essa idolatria. Então, não é à toa que Paulo ficou surpreso com a idolatria. Veja, nós servimos a um único Deus. E ele, obviamente, o judeu, tinha conhecido, né, toda a estrutura do templo ainda de Herodes, porque foi na época dele que ele deve ter conhecido o templo de Herodes, que nada mais era do que a reconstrução do templo, que também foi suntuoso, né, o templo de Salomão. Mas em relação a esses templos, ele era até pequeno. Então veja, em face da idolatria e da atenção que eles davam a falsos deuses, que não eram de verdade no contexto do nosso Deus. E às vezes nós perdemos de vista algumas coisas. Então, nós vemos, inclusive, que o próprio Senhor Jesus diz que os ímpios muitas vezes são mais, vamos dizer assim, audazes naquilo que eles fazem do que aqueles que são servos de Deus. Porque na fidelidade deles ao contexto, vamos dizer assim, idólatra, de engano, eles se dedicam e se dedicam muito. Em face de que nós, muitas vezes, que conhecemos e vivemos diante do Deus Criador de todo o universo, nós muitas vezes não fazemos e nem temos a dedicação que era necessária. Então é muito importante a gente até despertar e começar a valorizar mais ao Senhor, e não só ao Senhor, tudo aquilo que tem referência a Deus. Então, em face de tudo isso, ele vai até um local mais apropriado, onde ele começa a perceber que aquela região ali chamada Areópago é o local onde são travadas, vamos dizer assim, disputas, né? Trazendo as filosofias, falando de religiões. Era um local apropriado para que houvesse discussões de ordem filosófica e até religiosa. E quando ele chega lá, então ele vê alguns filósofos. Vamos ver aí Atos 17, 18 e 19, que diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então a gente vê que Paulo já começa a pregar, já lá em Atenas, e ele é levado ao local mais importante para ficar ali estabelecendo, vamos dizer, entre aspas, uma discussão ou até uma apresentação daquilo que ele professava. Então, era a época, como eu falei, das grandes filosofias, e até a religião, a mitologia grega tinha inúmeros deuses, muitos deuses.
E todos eles tinham, entre aspas, né, algumas características que eram características até mais humanas do que os próprios homens. E a idolatria que havia lá, ela era, além de ser localizada para aqueles, vamos dizer, templos, era localizada também para os filósofos. Então, era a exaltação do homem em detrimento até dos deuses. Então, eu já falei a respeito disso uma vez, por isso que a gente percebe alguns filmes que a gente assiste agora na atualidade, você vê, por exemplo, o Titãs, né? Então, Guerra de Titãs e outros, que você vê os homens com raiva dos deuses e o potencializar daqueles que eram chamados de semideuses. No caso, Hércules, Perseu, que é um outro também, que é filho de um deus mitológico ligado ao mar, né, Poseidon, e que esse deus ligado ao mar, vamos dizer assim, teve um contato com uma mulher e gerou um filho chamado Perseu, que nada mais é do que um semideus. Bom, vamos falar do momento em que levam ele até o Areópago. Então, Paulo começou a discursar, viram que ele sabia do que estava falando e o levaram ao principal local. Areópago quer dizer, o local de Ares, né? Ares era o deus da guerra. Então, o Areópago, ou o local chamado Colina de Ares, era a parte noroeste da Acrópole, aquela região que nós já falamos, mais alta, em Atenas, e também o nome próprio do conselho em que ali se reunia, porque se reuniam pessoas não só para debater temas, mas até um conselho supremo daquela região. Então, além desse Supremo Tribunal, o conselho também cuidou de assuntos como educação, ciência, por algum tempo. E as filosofias que eram colocadas lá, elas eram muito vinculadas. Por exemplo, o epicurismo, que era uma doutrina filosófica criada pelo filósofo grego Epícoro, né? Foi mais ou menos entre 341 a 271 que ele nasceu e viveu, exerceu, vamos dizer assim, as suas filosofias. A visão deles era a seguinte: ele era tido como o profeta do prazer e da amizade. Então, na ética filosófica dele, Epícoro aponta a felicidade como sendo diretamente ligada ao prazer. E o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Então, o objetivo principal do homem é buscar o prazer. Então, um homem inclinado a buscar o prazer e a fugir da dor, e através do critério do prazer é que nós avaliamos, então, todas as outras coisas. Então, mais ou menos assim, o que você deve procurar é só aquilo que dá prazer. Ah, mas e a dor? Ignora. Busque o prazer e ignore a dor. Então você vê um lado muito voltado assim para os aspectos da carne. Já os outros, né, que são os outros filósofos, os estoicos, né, o estoicismo defende a ideia de que o universo decorre temporalmente por ciclos que vão se repetindo quando os astros, né, então eles ficaram muito ligados ao universo, às estrelas, eles voltam às suas posições primordiais. Aí um contexto que a gente percebe até a limitação, apesar de eles estarem sempre voltados ao lado da astronomia, obviamente também a astrologia. Então, a astronomia é ciência, a astrologia é mais ligada à filosofia e à religião. Então, eles não tinham um conceito exato, porque alguns astros, sim, voltam ao lugar normal, mas no contexto do universo, o nosso universo está em expansão. Mas, a despeito dessa situação, eles têm a mentalidade de ciclos, ciclos que vão se repetindo na história. Então, qual seria, então, esse objetivo por parte, vamos dizer, dos estoicos? Então, cada ciclo que se compra demonstra que tem que buscar uma autossuficiência. Então, a autossuficiência que é o objetivo supremo do estoicismo. Então, é como que você se resignar àquilo que é o destino. Então, essa ótica, muitas vezes, de repetição, de ciclos, eles até não conheciam muito bem. Por quê? Porque, ainda que alguns astros, que a gente pode falar,
no caso, os planetas aqui no sistema solar, a impressão que dá que eles voltam ao seu lugar, mas não é uma realidade. Então, eles têm ciclos que vão se modificando. O próprio sistema solar está em movimento. Eles até desconheciam um pouco isso, mas a ideia que eles tinham era uma ideia até que hoje a gente até percebe meio que obsoleta, porque eles criam muito naquilo que era o destino, que o destino está traçado e que você vai só viver a repetição daquilo que já está, entre aspas, pré-programado. Então, inclusive, a ótica de camadas. Então, as pessoas, por exemplo, até a questão mais religiosa, Deus é o centro de tudo, que é tratado como bem supremo, e ao redor existem camadas. Então, as camadas principais são os anjos. Inclusive, houve uma mistura, nessa época, dessa filosofia com a igreja cristã. E começou uma heresia, chamada gnosticismo, porque eles diziam que Jesus Cristo não era o Filho de Deus. Ele era de uma dessas camadas de Deus. Ele nada mais era do que uma emanação de Deus. Então veja, um absurdo, porque Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Mas os estoicos, então, eles eram filósofos e seguidores dessa filosofia grega, onde nós devemos demonstrar sempre resignação. Quer dizer o quê? Olha, é o meu cargo, é o meu karma, eu tenho que viver isso. Então, diante de algumas situações até trágicas ou frente de um grande sofrimento, eu tinha que falar, olha, eu tenho que me conformar, isso estava escrito nas estrelas, então eu me conformo. Então você vê duas, vamos dizer assim, visões filosóficas totalmente erradas. Primeiro, nós não devemos de maneira nenhuma nos conformar com o presente século. É o que o apóstolo Paulo fala, nós estamos falando das viagens do apóstolo Paulo. Então, o conformismo é um grande mal. E também, só a busca dos prazeres, vamos dizer assim, você deixando de lado a dor, também é errada, porque determinadas situações cooperam para o nosso bem. O próprio apóstolo Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até fatores negativos, eles podem se tornar positivos. Então, eles tinham até uma visão, vamos dizer assim, de um indivíduo firme, eles se gabavam, vamos colocar assim, a respeito de si mesmos, de serem inabaláveis, impassíveis, austeros, porque eles resistiam a tudo. Mas resistir a tudo e se conformar é um grande mal. Então, é nesse momento que Paulo, vendo toda essa idolatria, vendo esses argumentos totalmente furados dos filósofos, é que ele então começa a ministrar a respeito do verdadeiro Deus. Vamos ler Atos 17, 22 a 24, que diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então nós vemos Paulo aproveitando a deixa. O que aconteceu, Bispo G? Ele vendo tanta idolatria, então tinha altares de todos os deuses. Um templo aqui, um altar lá, tal, e ele vê um em especial: Deus desconhecido. E o Deus desconhecido, ele aproveita a oportunidade e encaixa que Deus, o Deus que eles não conhecem, o Deus desconhecido é o que eles não conhecem, que era o Deus que ele pregava, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então ele aproveita uma oportunidade em face a tanta idolatria e se posiciona falando: ó, esse é o Deus a quem eu sirvo. E começa a ministrar e falar de Jesus, da ressurreição, inclusive valores que determinadas correntes filosóficas jamais aceitam. Falar de ressurreição ainda
era até um absurdo, porque a mentalidade da ressurreição era algo totalmente, vamos colocar assim, em termos de preconceito, totalmente ignorante para alguns contextos da filosofia. Então veja como que era a visão e a razão humana naquela época, como ela era contrária à fé. Mas vamos abrir agora até para justificar o procedimento e até nos ensinar como Paulo ele vai agir. 1 Coríntios 9, versículo 20 a 22, que diz assim: procedi para como judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então nós percebemos que o apóstolo Paulo realmente era alguém diferenciado. O judeu, ao olhar aquela idolatria, já ia fechar o seu coração, já ia ficar contra, já ia se rebelar, já ia falar contra. Ai, bispo, mas naquela região não tinham judeus que habitavam? Sem dúvida. Veja que os próprios judeus, por Paulo falar a respeito de Cristo, que era uma visão diferente do judaísmo, já era perseguido. Então, o que eu entendo é que os judeus nem participavam de nada que havia lá. Então eles ficavam totalmente alheios e até alienados. E até estranho isso, né? Porque, inclusive, havia a condição de quem fosse judeu, receber novos convertidos, que eram chamados prosélitos. E mais, eles não evangelizavam, não falavam daquilo que eles queriam, não iam no Areópago, e eles eram tidos também como uma religião primitiva. Mas Paulo, então, ele usa dessa estratégia que nós vemos de se fazer fraco com os fracos, fazer de tudo que ele podia para salvar alguns. Então, o objetivo de Paulo não era uma religião. Era a salvação daqueles homens que, infelizmente, estavam vivendo um tempo de muita ignorância. Então, tudo que eles tinham aprendido, apesar de ser inútil, foi a forma que eles aprenderam. Então, não dava para taxá-los de errado. Não conheciam o certo. E Paulo, então, aproveita e ministra dessa forma. Então, ele próprio coloca: aos com lei, eu me manifesto segundo a lei. Aos que não têm lei, eu me manifesto sem a lei. E esse era um sentimento muito importante, porque Paulo, um dia que ele está para ser preso por não ser entendido por alguns judeus, porque as fake news correm. E as fake news vão chegar lá em Jerusalém, falando que Paulo tinha se, desencaminhado, ele tinha desviado. E é nessa situação que ele resolve tomar uma atitude segundo a lei, para mostrar que ele não tinha abandonado a lei, ou era contra a lei. Ele próprio fala: segundo a lei, eu ministro os que estão na lei, sendo ele não sujeito a essa lei no contexto de que Cristo o havia libertado. E aí ele faz voto. Então ele faz voto, ele rapa o cabelo, aparece careca, mostrando que ele estava cumprindo com um tipo de um ritual religioso dos judeus. Então essa sabedoria era muito importante de Paulo. Então ele vai, ele prega, e Atos 17, versículo 26 diz assim: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão,
que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E agora, para terminar, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, nós vemos aqui que Paulo usa até uma figura de linguagem muito interessante. Ele fala assim, tateando. Então, a procura pelos deuses levavam esses homens a tatear. E o que é o tatear? O tatear é você que está na escuridão e você, para encontrar algum lugar para ir, você vai tateando até chegar. Então, ele começou a mostrar para eles que, a despeito deles se acharem tão evoluídos, tão conhecedores de tudo, nas religiões, filosofias, eles eram cegos espiritualmente, estavam em trevas espirituais. E veja que, a despeito dele não ter convencido todos que estavam lá, que até o haviam chamado de tagarela, algumas pessoas se converteram. Inclusive um homem chamado Dionísio. E olha, o termo Dionísio é uma, vamos dizer assim, uma consagração ao Deus do vinho, das artes cênicas e até do vício, vamos colocar, né? Também chamado de Baco pelos romanos, né? Da onde vem o termo bacanal. Então vejam que a origem desse Areopagita, é difícil falar, a Areopagita era uma origem bem grega, mas ele o quê? Recebe Jesus como Salvador. Uma outra mulher também de uma condição social muito boa, chamada Dâmaris, e outros que vão agregar e trazer, obviamente, a oportunidade de alcançar outras pessoas. Vamos refletir, né, já encerrando. Imagine que Dionísio agora, que era um homem acostumado a ministrar ali naquele ambiente, no Areópago, o que queria acontecer? Paulo daria toda a munição da palavra de Deus para ele, da Bíblia, e ele seria um grande pregador do Evangelho e iria salvar muitas vidas naquele lugar, e eu creio que isso aconteceu realmente. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje, depois dando continuidade ainda a essa segunda viagem. Eu aguardo você na Renascer Jardins, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no número 1912. Mas preste atenção, você chega, é um shopping, um mini shopping, é na loja 112. Então você entra, abre as portas, automaticamente lá dentro é que fica a igreja, um local maravilhoso aguardando você. E também você pode estar na Renascer Santo André, Rua General Glicério, número 412, ali com o Bispo Rueda. Vamos encerrando, até a próxima aula. Tchau, 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 tchau.